Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live Saúde da Mulher, Lives para a Vida. Desde 2021 as lives vão ao ar e o que mais me encanta é a disposição e a disponibilidade de pessoas maravilhosas com tanto conteúdo e que abraçam a causa das lives e participam e compartilham seus sabores e seus saberes. E isso tudo formata uma grande rede, né? Então somos todos um e estamos levando para o mundo o nosso melhor. E hoje eu estou assim muito feliz, pois estarei recebendo uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, eu conheço do Instagram, das mídias, né, e de todo o movimento que essa pessoa faz em prol da antroposofia, desse grande conhecimento que muitas pessoas às vezes assim não têm, né, tanta afinidade talvez, ou tanta proximidade. Acho que é melhor proximidade, não exatamente a afinidade. E aqui a gente vai estar abrindo esse grande espaço e vamos falar do eterno feminino. E esse eterno feminino linkado com as forças da evolução. Então hoje eu tenho o prazer de estar recebendo a Karin, né, e Karin Vazakas, que tem assim um grande desabrochar de um trabalho no Núcleo Sim, Antroposofia para Todos. Eu vou aguardar aqui a Karin me enviar a solicitação. Só um instantinho, peraí, vamos lá. Tudo tranquilo, aguardando o Karin entrar. Deixa eu ver aqui como é que... Olá, Karin! Boa noite! Tudo bom, Thaís? Tudo ótimo, e você? Melhor agora, que a gente vai fazer o que a gente gosta. Perfeito, isso é uma grande verdade, né? A gente realmente fica com essa disposição toda, né? Não importa o que aconteceu antes, mas agora é o momento, é esse presente, literalmente um grande presente. Karin, querida, eu, assim, estava falando aqui ainda há pouco, né? Quando estava aqui abrindo, mexendo, etc., da grande alegria de tê-la aqui conosco hoje. Eu sou muito grata sempre a todos os profissionais que literalmente abraçam a causa das lives. E eu estou no ar desde 21. E esse ano foi o primeiro ano que só mulheres participaram. Eu achei isso incrível, assim, maravilhoso, porque realmente foi um time do feminino, de mulher para mulher. Não é propaganda da Marisa, mas assim, algo realmente magnífico. E vários aspectos foram cuidados, tratados, trazidos, falados, comentados. E a antroposofia foi assim o ponto focal. Então, eu fico muito feliz com tua presença. Eu acabei de falar também para todos, eu não te conheço pessoalmente, te conheço das mídias, mas eu acompanho o desenrolar do seu trabalho e você vai falar um pouquinho aqui, por favor, né, que isso também precisa ser divulgado. E eu acredito piamente no nosso envolvimento, né, da criação dessa grande trama forte, saudável, salutar, com conteúdo para levarmos a antroposofia mais e mais e mais para o mundo matéria, concreto, que as pessoas entendam que não é só um conceito que está aqui em cima pairando, é algo que é para a vida, é para a nossa vida. Então, bem-vinda, Karin, muito obrigada e vamos te ouvir um pouquinho. Vamos lá. Bom, embora a gente não se conheça pessoalmente, mas a gente sabe que corações antroposóficos batem juntos. Então, é interessante, quando eu te ouço, eu acho que eu já comentei isso em alguma coisa, eu te ouço, me parece familiar, é algo familiar. E eu acho que essa é uma percepção
leitura humana que a gente desenvolve muito por conta da antroposofia. Então, a antroposofia, e a gente vai falar de Sofia, a gente vai falar dessa evolução do eterno feminino, onde esse impulso da Sofia, tá? E no qual a gente precisa realmente desenvolver novas relações. E essas relações, elas vão cada vez mais independer do toque, da fisicalidade, da presença, porque a presença é anímica e espiritual. É isso que a gente aprende, né, com ela. O mundo físico, o mundo material, a gente sabe que é apenas um estágio da nossa evolução. Porque a nossa origem, a nossa raiz não é essa. Nós não somos seres da Terra. Nosso reino também não é daqui. Como dizia o Cristo, o meu reino não é daqui. Nós também não. Nós somos seres solares, né? Então, no fundo, as nossas raízes são imateriais. E é bom que a gente retorne, que a gente redescubra as nossas raízes. E aquilo que é material, aquilo que é presença, aquilo que é sensório, é muito bom. Mas de respeito a um aspecto da alma humana que nós já exaurimos, que é a alma da sensação. Então, antes de eu entrar propriamente no tema, e que é extenso, e que já aviso a quem vai nos escutar hoje, depois, tudo na antroposofia, nós abordamos de uma forma para não ser leviano, porque é muito sério que o Dr. Steiner traz e que outros antropólogos pesquisam e trazem. A gente não deve dar resposta simplesmente por dar uma resposta. É leviano, tratar ela assim não é dessa forma. E às vezes as respostas levam tempo, demoram. O Dr. Steiner fala, aprendam a viver com a pergunta, né? Então, nós vamos falar hoje de um assunto, mas certamente a gente não encerra ele aqui, né? E é bom que não encerre, porque leva para o sono, leva para o dia, leva para tudo. Exato. Para poder ter ser maturado mesmo, né? Entrar nesse ser maturado. E que os nossos encontros sejam cada vez mais alinhados em prol de um propósito. Então, novamente, embora nós não nos conheçamos pessoalmente, mas a gente divide um propósito, a gente tem um coração que bate em compasso. Sim. E eu espero que aqueles que encontrem a gente aqui se unam a esse caminho, né? Bom, foi assim que eu comecei, há 24 anos, na verdade, é que eu estudo e atuo com antroposofia. Eu era uma executiva de São Paulo, de high performance, como a gente fala. Encontrei, então, a Artemisa, aconselhamento biográfico, e foi por ali que eu entrei fazendo minha primeira formação para levar a antroposofia às empresas, às organizações. Mas eu vi que o meu bom percurso no mundo organizacional se dava justamente pelas relações que eu construí. Então, as minhas equipes, né, os meus fornecedores, o mercado a quem eu servia, eu tinha excelentes relações. E aí eu fui descobrindo que o meu talento estava mesmo nas pessoas, não na prática, não na competência organizacional, mas o meu talento estava vinculado a criar boas relações saudáveis, e a gente dava bom resultado, né? Então, a antroposofia, para mim, na verdade, é uma morada dos deuses. Eu encontrei minha casa, eu encontrei minha família, eu encontrei a minha língua, né? E comecei dessa forma no mundo organizacional, levando para esse mundo organizacional essa Sofia que falta tanto, né, no mundo das organizações, a gente vai falar dela, até encontrar, então, com o aconselhamento biográfico, me formar também no aconselhamento biográfico, fazer os aprofundamentos no tema. Foi quando surgiu destas relações, então, nesse continente, que eu chamo, nesta terra chamada antroposofia, a ideia de trocar com amigos da medicina, da educação, da arte, organizações, aconselhamento biográfico, nós trocarmos entre nós esses saberes e indicar pessoas, instituições, como criar um movimento multidisciplinar, porque a antroposofia é uma corrente que responde a todos os anseios, em qualquer canto dessa cultura humana, lá está ela. E como não vê-la de forma multidisciplinar? Para isso, Núcleo Sim. Então, Núcleo Sim, nós temos os profissionais, né, das áreas da educação, saúde, arte, aconselhamento biográfico,
organizações, e nós criamos atividades, nós criamos workshops, nós criamos rodas de conversa, trocamos entre nós, né, também os clientes, pacientes. Então, esse é um lugar que existe, firme e forte, e temos, então, nas redes sociais um espaço para divulgar as pesquisas novas que existem nessas áreas. Agora nós estamos às vésperas de Advento, Natal, 12 Noites Santas, pesquisas novas a respeito desse caminho. Das festas cristãs, e coube a mim, então, no longo dessa trajetória, a pedidos, inclusive, não foi uma ideia minha, isso foi a pedidos, foi assim que me chegou, para eu dar aulas, como passar esse conteúdo adiante, mas, sobretudo, com o olhar da cristologia, que é o coração forte da antroposofia, eu vou no estudo que eu fazia para mim, então, pessoas pediam para eu passar adiante, assim foi, eu fui formando, então, esses grupos, foram surgindo. Então, hoje eu dou grupos de estudos de cristologia, biografia pela ELEB, né? Onde a gente prepara também esses potenciais alunos que depois vão para lá ou saem de lá. Então, biografia também. E as obras seminários de doutora Steiner de antroposofia. Então, o Núcleo Sim hoje é uma plataforma responsável, foi a primeira plataforma de grupos de estudos online, há mais de 10 anos que a gente faz isso. Né? E com temas muito caros para esse movimento. Então, cá estamos, como você disse, a gente divulga, leva no peito, acredita e não vive sem. Exatamente, exatamente. E esse corpo que é formado, que é muito importante, né, Karim? Porque todo mundo se ajuda, todo mundo colabora e a força é, assim, algo que a gente sente e é visível ao mesmo tempo. E que movimento bacana. Eu realmente, assim, dou os parabéns a vocês, porque é bonito de ver toda a intenção, a disposição e a disponibilidade. E nos dias de hoje a gente sabe o quanto isso está difícil, né? A gente precisa realmente de um empenho outro, né? E agora me diga, esse eterno feminino, como que você percebe, como que está essa sua fala em termos desse eterno feminino? Essa importância disso, né, do tema, para essa salutogênese, podemos colocar dessa forma, né? E a live é o título Saúde da Mulher, a mulher num sentido realmente super ampliado, né? E como que a gente pode fazer essa grande costura? Eu acho que você introduziu muito bem, e eu te agradeço por isso, porque no feminino, dentro da antroposofia, no masculino também, nós não abordamos por gênero. Né? A gente sabe que o feminino e o masculino, na verdade, são unos. Né? A origem nossa é a origem una. Né? Então, ele foi cindido num momento da humanidade, precisou haver essa cisão, e aí nasceram os gêneros. Mas o arquétipo do uno é o que nos interessa. Porque, de novo, o que nós estamos vivendo na Terra, neste formato, é apenas um estágio da evolução. Né? Então, isso ainda vai sofrer modificações, e a ideia é que nós vamos voltar para uma unidade, nós vamos voltar para o pleno, para o íntegro. Então, hoje nós não somos ainda seres humanos íntegros. A integridade volta com a evolução. Então, esse feminino que vai ser abordado é o feminino eterno. É a alma mundi. Né? Essa alma mundi, ela era entendida desde a antiguidade como Sofia. É o nome que nós conhecemos mais comumente. Né? Na Grécia, ela era chamada de Pronaipos. Então, algumas civilizações ajustavam esse termo para dentro da sua cosmogênese, né? da sua cosmovisão. Mas, de maneira geral, comumente, popularmente, a gente, quando ouve Sofia, é um nome onde, universalmente, as pessoas param para prestar atenção. Então, este eterno feminino é esta Sofia, é a alma mundi. Quem é a alma mundi? Da onde ela vem? Ou qual é a origem dela? A Trindade. Então, nós temos o grande triângulo, né, esse formato que não deforma, um formato triângulo. Tente transformar um triângulo num redondo. Impossível. Né? Mesmo que você vá arredondando,
ele vai ficando... Triângulo é uma forma que os sábios da antiguidade meditavam muito sobre essa forma. As pirâmides, não à toa, são triangulares, né? Essa forma trina é uma forma espiritual, é uma estrutura espiritual, absolutamente plena, né? Então, nós temos nessa origem a Trindade. O Pai, o Criador, o amor, que é o Filho, e a sabedoria, Sofia, a outra filha. Então, nós temos nessa força da Trindade estas figuras. Então, é esta figura que nós vamos trazer aqui para hoje. Este eterno feminino, esta alma mundi, aquela que tem origem na própria Trindade da criação. Isso é uma coisa para a gente ter diante de nós, né? Bom, a gente sabe que evolução no mundo, Aldair e amigas, não se dão pela forma darwinista de ver. Quer dizer, nós não vamos ver como a gente evolui tendo mais um braço, perdendo uma perna, criando rabo, ou a orelha crescendo. Nós não vemos a evolução humana nesse caminho. Tampouco a dos animais e dos vegetais. A evolução se dá por uma força anímica e espiritual. Então, lembrando, nós não somos seres da Terra. Quem está ouvindo isso, e por isso que eu digo que a filosofia às vezes demanda um caminhar com ela, porque às vezes a pessoa ouve isso e pode se chocar, mas de fato, nós não somos seres da Terra, nós somos seres do cosmos. E estamos tendo essa experiência terrena, né? Porque precisamos passar por isso. A universidade chamada Terra, a grande academia chamada Terra. Com certeza. Né? Então, esse liceu chamado Terra. Então, no fundo, nós temos que observar o nosso desenvolvimento anímico e espiritual, porque assim, essa é a nossa origem, esse caráter humano, ele é anímico e espiritual. Então, quando o ser humano vai ampliando, vai amadurecendo este caráter anímico e espiritual, as forças da alma, é que nós vamos vendo, então, o sentido de evolução. Olha o que nós fazíamos no período medieval, coisas que eram validadas no período medieval, hoje já não são. Mas por uma questão de consciência, por uma questão de ajuste anímico. O que foi validado, então, em períodos jurássicos, óbvio que hoje não vai ser mais validado pela consciência humana. Então, a evolução se dá por essa consciência. Desse ponto de vista, a antroposofia conta que neste estágio que nós nos encontramos, nós estamos no estágio chamado alma da consciência. Né? Nós temos uma luz interior capaz de elucidar os nossos atos. Então, a consciência é uma luz que me ilumina, literalmente. Né? A Gênesis, os primeiros dias, eles falam, né? Deus diz, faça-se a luz, e a luz se fez. Tudo principiou ali. Então, na alma da consciência, algo também vai principiar, através da nossa consciência. Faça-se a luz, humano. A luz há de se fazer. E esse é um estágio caríssimo para nós. Então, o sentido evolutivo está aqui, onde a alma humana vai crescendo em si própria com uma luz da consciência. E Sofia, agora nós temos a alma mundi. Eu posso ver a alma mundi. Eu posso trabalhar com a alma mundi. Eu posso representar a alma mundi aqui. Então, olha a altura do que nós estamos falando. Olha o tamanho da prova que a humanidade passa. Então, é muito interessante a gente olhar que há um tempo, lá atrás, quando eu citei Sofia, nos primórdios da humanidade, Sofia era uma deusa vista de fora. E os homens acessavam esta deusa, essa alma mundi, onde ela colocava todos os processos em ordem, a vida em seus processos. Quem coloca em ordem é Sofia, desde o cosmos até a Terra. Quem gera os processos da natureza, quem está por trás dos elementos e elementais da natureza? Sofia, a inteligência cósmica. Por isso o Dr. Steiner falava natureza inteligente. Porque ali, claramente, você vê Sofia atuando, né? Num processo gestacional. Quem está por trás de um processo gestacional? Sofia.
Então, assim, ela é a alma do mundo. E a nossa alma é filha dela. Então, a gente está num estado evolutivo que a gente pode observar agora como nós somos semelhantes. E essa passagem da Bíblia que diz nós somos imagem e semelhança de Deus, é fato, é literal. Alma mundi de Sofia jaz em mim. Só que só na alma da consciência eu posso perceber. Então, a evolução do ponto de vista do eterno feminino é que agora nós podemos ver, atuar com Sofia. Nos primórdios, não. Eles viam ela através dos atos, através das estações, das colheitas, né? Os ritos que eram feitos. Muitos homens acessavam a linguagem de Sofia, mas não de uma forma consciente. Então, tomavam os psicotrópicos da época, as raízes, os incensários, exercícios aéreos de respiração, e realmente entravam em contato com o mundo superior e viam, né, qual era a dinâmica de Sofia. Um pouco depois, já perto da Grécia, a Grécia é uma civilização pontífice para a nossa história universal. A Grécia, ela finaliza a força dos sábios do Oriente, portanto, o Oriente é absolutamente preenchido com a atuação de Sofia, tanto que os mestres eram chamados de sábios, por conta da sabedoria, então eles eram amigos de Sofia, e ela entregava a sabedoria, mas não de forma consciente. Na Grécia, que é uma civilização pontífice entre Oriente e Ocidente, ali o ser humano, pela primeira vez, cai em amor por Sofia. Então, lembra que eu falo que ela é filha, ela é irmã, ela é da Trindade. Ela é irmã do Filho, que é o amor. Ela se apresenta primeiro, na evolução dos tempos. O Oriente é amigo de Sofia. Mas é na Grécia que eles unem o amor. O Filho chegará nesse momento da Trindade, a hora que o Cristo se apresenta na Terra. E aí nós vamos ter o amor e a sabedoria unidos. Daí é cunhado o termo filosófia. O amor, a sabedoria. Mas eu não posso teorizar, sabe, Aldair? A gente não pode só nominar e ter isso como uma teoria. A gente tem que entender a origem. O filos e o sófia, o amor e a sabedoria vão estar unidos, porque é o período em que o próprio Cristo vai descer à Terra. Então a civilização grega, no fundo, se retira. Ela não é vencida pelos romanos. O espírito da grande Grécia se retira para que o Cristo venha. Né? Então, essa é a grande antropologia de Steiner que as pessoas precisariam conhecer e descobrir. E nós temos filosofia. Então, nós temos esses dois aqui com a gente. Aonde nós vamos ter, então, Sócrates, Platão, Anaxágoras, Heráclito, Heródoto, Aristóteles, que eram grandes iniciados. As pessoas confundem muito a Sofia com inteligência. Inteligência, todos nós nascemos. Não tem um ser humano que não nasce inteligente. Todo ser humano. Animal é inteligente. Agora, a sabedoria é outra coisa. Sabedoria é essa força que paira sobre nós, né? E que ela pode, através de nós, se tornar parte desse mundo. Então, naquele povo grego, filosofia vão se encontrar. Através daqueles grandes iniciados, eles vão levar aos homens o que é Sofia. Os orientais vêm na natureza, vêm nos ciclos. Na Grécia, vem através dos homens, de homem para homem. E hoje? Pois é, né? Antroposofia. Então, um dia foi Sofia, filosofia, antroposofia. Hoje, Sofia se faz através do indivíduo. Ela resiste e existe na natureza. Mas é através do indivíduo, da força da individualidade, é que a Sofia trabalha na evolução do tempo. Então, é muito interessante a gente ver o caminho também evolutivo dessa potência, né, da Trindade, que começa a dar
seu ar da graça, literalmente o ar da graça, pelas forças da natureza, onde o homem consegue perceber o mundo divinizado. O mundo divinizado é fruto de Sofia. Depois, na Grécia, onde aqueles homens oralmente passavam, né, essa sabedoria para os seus discípulos, então, através de um indivíduo para outro. E hoje, é ela comigo. É a antroposofia. Então, eu não sei como fica quem está ouvindo isso, mas meu coração palpita, devo estar com a pressão 15 por alguma coisa, entendeu? Eu acho muito importante, Karine, isso tudo que você está colocando, porque a gente começa a fazer um quadro mental, né, dessa linha evolutiva e o como o que é isso que impacta hoje o nosso presente. O que um dia estava, né, fora, percebido de uma outra maneira, de um plano externo, que afetação é essa? E quando a gente chega num determinado momento, né, da nossa evolução, porque tem um merecimento por uma busca também através dos estudos, das trocas, dos grupos, da nossa disponibilidade interna. E eu sempre imagino, aí sou eu, né? Enfim, esse grande candelabro interno, sabe? E que ele acende. Então, que adoro candelabro. Então, para mim, ele tem um super significado. Para cada um aqui, tem um significado do outro. Mas ele está aceso por dentro, acessando isso a partir de mim mesma. Com uma autonomia, mas não é uma autonomia assim, sabe? Sem mais nem menos. Foi batalhada, foi lapidada. Ela foi construída, tem um processo aí. Né? E outra coisa importante, Karine, desculpa, só para pontuar para quem não é exatamente da antroposofia, que algumas pessoas às vezes entram e não são, o Steiner, ele coloca para gente o que é algo não só da sabedoria em si, mas de uma coisa espiritualizada. E a gente não está falando de religião. Então, quando você menciona Cristo, você menciona, enfim, outros elementos, a gente não está falando de A, B, C, D, E, não. É algo... É tão grandioso, a gente não tem nem palavras, né? Mas é dessa grande espiritualidade, são dessas grandes forças que atuam. Então, isso é muito importante. E também que você colocou maravilhosamente bem. A gente, hoje, na condição em que estamos, de estarmos no processo de alma da consciência, temos a condição de cocriação nesse sentido, porque no meu palavreado aqui, desse grande candelabro interno, quando ele se acende, essa centelha divina, ela vem. E aí a gente espelha isso para o mundo, a gente leva isso. É uma coisa maravilhosa. Eu te agradeço essa imagem, porque, bom, primeiro que ela, arquetipicamente falando, ela pertence a muitos povos, né? Na verdade, essa luz, essa centelha divina, esse fogo, esse ígneo, é o princípio de qualquer criação. Quando a gente tem uma ideia, quando a gente se entusiasma, a gente percebe a força ígnea da alma, não o fogo físico, mas a força ígnea da alma. E disso depende as nossas ações na vida. Na vida. Candelabros apagados são essas pessoas que estão em processos de depressão, pessoas que perdem o gosto. Brilho nos olhos, que eu falo, né? Fala um pouquinho isso, né? Então, a gente tem que manter o ígneo, o calor interno, é algo que na antroposofia, a medicina antroposófica mantém muito esse calor interno nosso para que nós continuemos ativos e criativos. Né? Então, esse candelabro é algo assim, para a gente meditar, sobretudo às vésperas de um advento e Natal. Meditemos, porque está aí uma imagem para a gente carregar a vida fora. Agora, eu queria associar tudo isso que eu trouxe do ponto de vista histórico. O Cristo é um assunto realmente muito grande. Agradeço ao Daí por ter apontado que isso não tem nada a ver com religião. Religião é uma força que nos liga a mundos.
O com Cristo não é, porque ele vem, não precisa daqui ser ligado. Ele veio e ficou. Cristo é algo para ser compreendido, não é para ser religado. Ele exige compreensão, não religar como religião, né? Então teria que fazer um caminho para compreender. Mas ele é um fato na história. Quem quiser olhar para este fato pode entender enigmas de um mundo que até então era desconhecido. Sim. Na antroposofia ele é central, então a gente vai citar. Agora, tem uma coisa que é comum a todos nós, que chama biografia. Então, biografia é a escrita da nossa vida, né? Como nós, como indivíduos, nós escrevemos a nossa própria história. Nessas pesquisas minhas de Sofia, e por ser aconselhadora biográfica, você também, né, Aldair? A gente não foge a essa estrutura nunca mais. Eu paro no farol e eu fico pensando, que será que faz essa pessoa deve estar na crise do talento? Não adianta, a gente olha o mundo com essa lente, né? Isso mesmo. E aí, fazendo essa pesquisa minha de Sofia, eu falei, não, mas como é que a gente pode colocar essa estrutura que eu te trago, de Sofia, filosofia, como é que eu coloco isso na biografia? E, menina, eu encontrei uma coisa tão fácil, tão maravilhosa, que é o seguinte, quando uma criança fala e ela solta pérolas, eu digo, ali é Sofia, porque ali é uma inteligência inocente, é uma criação pura, né? Uma vez, eu assisti uma psicóloga, agora eu lembrei, assim, uma psicóloga que estava contando a história de um menino que fez uma bagunça na cozinha, a mãe correu, ela ouviu barulho de panela, enfim. Ela correu e falou para o menino, menino, o que você fez? Arrancou tudo, jogou tudo no chão. Eu estou ouvindo barulho. Aí ele falou, não, mamãe, é mentira do barulho. Eu não fiz nada. É mentira do barulho. Eu não fiz nada. Então, isso é Sofia. Sim. Porque Sofia é uma força criadora pura, inocente, agregadora pela pureza. Isso a gente vê na criança. Que é uma força agregadora, é uma força pura. Então, Sofia, ela está nos primórdios da nossa biografia, ela está nos alicerces da nossa biografia. É a hora em que a gente fala a criança é inocente, a criança é pura. Quando a gente fala isso de uma criança, eu estou falando do ser Sofia nela. Ele está lá. E isso vai até em torno dos 18, 19 aninhos, a hora em que a gente vai fazer, então, a passagem para o grande mundo, onde eu vou desenvolver a arte da filosofia, onde eu começo a realmente filosofar, racionalizar, argumentar. Tanto é que a época em que a gente mais busca leitura, palestra, Exato. hoje em dia lives, leituras de qualquer forma, né? Então a gente começa a pensar, a raciocinar, a colocar a razão sobre a vida e encontrar emoção por debaixo de razão. E aí fica esse amor, e essa Sofia, quer dizer, é um período da vida que nós chamamos do período solar, de 21 a 42 anos, né? E o que faz depois de uma pessoa madura na vida? Madura, a partir dos nossos 40 e tantos anos, o que a gente vai fazer? A gente vai antroposofiar, a gente vai transformar esta Sofia em ação objetiva no mundo. Porque é isso que o Dr. Steiner pede, ele fala, hoje a Sofia precisa se tornar algo objetivo no mundo. Eu não posso ter ela só na palavra, eu não posso ter ela só na escrita, na música, na poesia. Eu tenho que transformar ela em ato, em potência objetiva. Para isso, a alma da consciência. Então, as nossas biografias respondem a esse arquétipo aí. Nós começamos sofiaticamente. Nós somos Sofia, todos, quando pequenos. Depois nós filosofamos sobre a vida. Mas a gente tem que finalizá-la antroposofiando, deixando a Sofia, que foi trabalhada em nós, como atos no mundo. Perfeito, né? É muito importante, né, que a gente entenda isso, para que a gente ressignifique, resgate, tome posse. E nessa consciência a gente descubra realmente, né, que quinhão é esse que eu estou, né, me trabalhando para ofertar também, porque quando eu entro nesse contato, eu comigo mesma, e eu me modifico, eu ressignifico, coloco esses verbos todos aí que eu acabei de mencionar,
eu impacto a vida do outro, que impacto a vida de mais outro, e aí a gente vai fazendo esse trabalho maior do coletivo. Porque é muito importante o caminho individual. A biografia, como esse estudo, né, da nossa narrativa, da nossa atitude, de como foi, o que aconteceu, né, até chegarmos no momento X, e o que a gente prospecta para um termos de um futuro. Mas, como você iniciou hoje a sua fala, são as relações. Então, esse coletivo, ele tem que estar no nosso radar, sim. E a vida é verbo, né, Karine? É movimento. É mais ser. E a gente precisa conjugar nesse sentido. E conjugar com o quê? Com amorosidade, com respeito, com generosidade, com a qualidade desse saber. Então é um grande resgate, né? É um grande, eu acho que o termo é esse, é resgatar. Porque é algo, não é que é algo que nós não tenhamos. Sim. Nós temos. Por isso que eu estou dizendo, toda a biografia, ela é brindada, ela é agraciada com a força de Sofia, com a força do Filho, que é o Cristo, que é o amor, e, claro, com a imagem sempre do Deus Pai. Nós chegamos unos aqui. E vamos depois fragmentando por conta do nosso karma, né? E o que temos que responder. Mas a ideia é que a gente, no final, nós retornemos a esse uno. Cada biografia nasce do uno, fragmenta-se e deve voltar ao uno. As relações que você traz, eu vou até um pouquinho adiante por causa do advento. E aí eu faço um pedido para quem está vendo a gente agora, ou para quem vai ouvir a gente depois, que não percam este momento anual que chama Advento, Natal, 12 Noites Santas, Epifania dos Reis, os Reis, depois vamos ter João, depois temos um calendário aqui, que é um calendário, é um caminho de desenvolvimento humano. Quando a gente fala isso, parece uma frase pronta, já tão falada, tão desgastada, desbotada, só que é o seguinte, esse caminho foi escrito há milênios. E há milênios, homens perfazem este caminho. Portanto, ele está validado pelo tempo. É ancestral, né, nesse sentido. E é um caminho que não é de uma cultura, é um caminho universal. Esse caminho, ele tá em todas as culturas, cada um ao seu nome, mas ele existe. Então, Advento, Natal, este período, é algo para a gente voltar com a relação com o mundo. Sentir o mundo. Não é sentir só a mim mesmo e aos meus, é sentir o mundo. Então, o Advento mostra como foi sendo gerado todos esses reinos, dos quais nós somos absolutamente dependentes. O homem não pense que ele vai sair da Terra e que vai ficar tudo bem, porque não vai, não vai. Tampouco essas pessoas que acham que o ser humano é uma bactéria sobre a Terra e que a gente estraga tudo, também não é assim. Nós precisamos resgatar, aí o termo que eu acho que você usa, que é isto que a gente tem que meditar, é resgatar as nossas relações para com o mundo. E não estamos falando aqui de ativismo, não estamos falando aqui de ecologia, porque eu estou falando até assim da pedrinha até o mais alto que eu posso alcançar. Então não é um recorte social, não é bandeira alguma, é sentir com o mundo. Nós, antigamente, fazíamos as viagens, os homens se guiavam porque sentiam o mundo, sentiam os mares, sentiam os ventos, sentiam as estrelas, sentiam o odor, sentiam. Hoje a gente nominou, catalogou, cientificou, instrumentalizou, abstraiu, mas a independência, a interdependência... Desconectou. Cortou os fios. Só que a interdependência continua. Como é que fica? Então a gente criou uma realidade completamente abstrata e paralela, mas o que fornece vida, o que dá manutenção à vida, continua vigorando, que é sentir o mundo. Então, Advento é o momento onde a gente pode voltar a sentir o mundo. Olhar o Natal como uma estrela, como uma força. Há uma força que pode nos ajudar a levantar e caminhar. Olha, acredite ou não, goste ou não, mas então
apoie-se positivamente, no momento que é positivo, e nós podemos pensar positivamente. Já é alguma coisa. Agora, passar ao Léo tudo isso, eu acho que é... Primeiro ponto, ignorância. Segundo ponto, negligência. Terceiro ponto, aí eu acho que aí... Falta é a sabedoria, realmente. Não tem como chegar, né? E é importante também para a gente colocar essa questão do advento, quando você reverencia, né, o mundo mineral, né, toda essa questão do mineral. Vem o vegetal, vem a parte angélica, vem a cor que você trabalha, vem com a simplicidade de um ritual. Eu falo ritual no melhor sentido de ritual, e para mim os rituais são super importantes, porque traz um momento de pausa, traz um momento de reflexão, você abre um espaço propício para que isso venha e aconteça, você realize aqui no sentido de realizar, botar a mão na massa mesmo, né? Porque também é importante. E ali você se curva. Acho que não tenho. É se isso. Une, né, Adair? Acho que a gente consegue unir, sabe, né? É algo de ir, mas que você recebe, é uma retroalimentação e algo acontece. E não importa que religião você seja. É esse grande pulo do gato, como eu falo, quando você tem essa pausa, abre esse espaço e ritualiza e tá ali, na intenção e na presença. Eu acho que a antroposofia ela traz uma coisa para esse ritualizar na alma consciente. Porque não é ritualizar como os antigos hindus, persas, enfim. O tempo desses homens, a relação com o mundo era completamente diferente da nossa, né? Então, você imagina se cada momento que a gente precisar pensar em algo, se retirar para a montanha. A gente não vai conseguir pagar os boletos, não vai conseguir fazer IPTU, IPTU, IPVA. Então, a alma da consciência, ela pede sim, porque a alma, esse é um exercício anímico importante, mas que seja muito objetivo. A intenção tem de ser clara, há de ter um objetivo. E nas meditações antroposóficas, o Dr. Steiner falava, não mais que 5 minutos, porque você pode elocubrar. E sempre pensando que todo bem que você receber de uma atividade como essa, oferte ao mundo. Não é para si. Exatamente. É para o mundo. Você tocou num ponto importantíssimo, porque às vezes as pessoas falam assim, sim, mas eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber. Você não tem onde estocar mais algo de recebimento se você não fizer o outro lado também. Então, é receber e ofertar. Receber, claro, vai passar por esse processo, mas sim, o que eu levo para o mundo? E sim, a meditação que seja pequenina, contanto que ela seja verdadeira, genuína, sabe? Pautada na consciência e na intenção. E o poder transformador disso nas nossas vidas e na vida de todos que estão no nosso entorno. É o que eu falo, é a atitude transformadora, que é onde a sua mão alcança, sabe? Exato. Daí, e aí, isso é muito importante. Eu vejo muito isso, porque às vezes a gente fica, quando vai lá e começa a ficar fora até de órbita, né? Aí você começa a pensar que você quer, de repente, atuar lá, não sei das quantas, mas cadê o teu domínio? Cadê o teu território? Onde sua mão alcança? Onde seus olhos podem ir além, sim, saber que tem, mas o teu poder de atuação, às vezes, está tão aqui. Então, tirar essa miopia também, né? E sim, atuar. E é um grande convite a essa atuação. Eu acho que sim, e vejo, os deuses são tão bons, que eles anualmente, eles oferecem essa janela para a gente olhar. Né? Eu falo que é uma grande fenda nesse sentido. Pois é. Então, no Núcleo Sim, quer dizer, qual é o grande objetivo que a gente tem lá? Claro que, além de mostrar essa força multidisciplinar da antroposofia, divulgar os conceitos, mas a gente quer realmente o coração, que essas coisas cheguem às pessoas, porque não são remédios que vão salvar a gente. Né? O que vai salvar a gente, de novo, nós não somos seres terrestres.
que vai salvar a gente são conteúdos que têm um linguajar, uma imagem que é cósmica, que é metafísica, que é sobrenatural. Mas como estamos em alma da consciência, isso tem que ser muito objetivo. Porque eu posso me perder, eu posso me elocubrar, eu posso me perder nesses caminhos justamente por não ser físico e não ter fronteiras. Então, como eu trilhar um caminho meditativo, uma atividade anímica espiritual, sem que eu me perca? E isso, eu acho que assim, a antroposofia presta um serviço para a sociedade que eu não vejo em outro lugar. Não vejo. Eu acho que ela presta um serviço nesse sentido que é muito importante. Porque tem pessoas que vão para o caminho do autoconhecimento e a gente sabe que se perde. Né? Embora tenha uma vontade genuína, uma força interior, mas é uma força interior mal ordenada. E aí se perde. Então, acho que a antroposofia é muito segura nesse sentido. E aí tem esses calendários, como a gente está falando, do advento e tal, que são propícios para isso. É um tempo propício. É a hora H. Então, que nós saibamos aproveitar esse momento propício, né? E fazer realmente os exercícios de uma forma segura. Agora, só para, talvez para finalizar, porque daqui a pouco o Instagram deve derrubar a gente. Eu acho que tem uma palavra que você trouxe, e a gente sabe que as expressões para nós, na antroposofia, elas são importantes. Que eu acho que você trouxe me chama a atenção. A gente deveria usar mais a palavra unir do que conectar. Conectar, você conecta o fio na tomada. Você conecta coisas que são mecânicas, eletrônicas. Homens se unem, reinos se unem, se aproximam. Né? Então, nós não temos que reconectar com o mundo espiritual, nós temos que nos unir, nos aproximar, nos interessar, colocar à disposição. Conectar é algo que você tira e puxa. É muito simples. Não. União é uma coisa que perdura. Quando você se une verdadeiramente a alguém, seja numa amizade, seja num coração distante, quando você se une a um animal, quando você se une a uma planta que você ama, adora e cultiva, passe o tempo que passar, essa relação fica. Né? Sim. Então, porque ela é pontuada em algo que realmente é verdadeiro. É humano, né? Exatamente. E é aí divino faz humano. toda a diferença. Né? É divino humano. Então... Que maravilha, né, Karin? Fico muito feliz. E para quem está aqui com a gente, quem vai assistir depois, que essa mensagem, né, de Sofia toque, né, o coração de todos e que abra realmente esse espaço, né, interno. E tudo que a gente coloca como força evolutiva com esse processo de um autoconhecimento, né? De você estar ali numa autoeducação também. Quando você se propõe genuinamente a trilhar, saber que na caminhada, é igual o caminho de Santiago, né? Quem já fez ou quem fez qualquer outro caminho, você vai ficar com bolha no pé. É fato. Tem jeito. Não tem jeito. E agora trilha o caminho, entra no caminho, observa, sente, faz a pausa, avança, esteja firme no propósito. E você chega na grande catedral. E aqui a gente pode trabalhar simbolicamente, né? Que grande catedral é essa, de grande força de união? Como eu falei, que tem que ter esse coletivo, né? Quantas pessoas são necessárias para que essa união venha e a gente espalhe a boa nova? Então, eu acho que faz tanto sentido isso tudo, né? E no aspecto salutar da mulher, enfim, né? Fazendo assim, essa mulher com M maiúsculo, que essa mulher tem um protagonismo, né, de mãe, né, de cuidadora, de esposa, né, de filha também. Então, aquela que vai para o mundo, sim, vai trabalhar, vai fazer o dinheiro, vai fazer a carreira, porque tem sim o boleto para pagar, tem a conta do bombeiro que vem, né, uma vez por ano, tem aquelas coisas todas. É trazer para essa grande realidade que vale a pena. Vale muito a pena. Você sabe que Dr. Steiner tem um GA, me perdoem se a Antropósito estiver assistindo, não vou saber o número, mas ele fala da mulher e o futuro da Terra. É um GA belíssimo
e ele fala que realmente as mulheres, quando, numa sexta época, então, no próximo estágio evolutivo, nós teremos um grande protagonismo. Será um presente nascer mulher. Por quê? Porque o mundo vai precisar dessa força de Sofia. E nós, quando encarnamos como mulheres, né, com a alma feminina e a representação feminina na Terra, nós sabemos que a nossa força espiritual é maior do que o masculino, porque o masculino ele é mais encarnado no corpo físico. Ele é mais dado à materialidade. Nós, mulheres, conseguimos fazer esses acordos que você está dizendo. A gente consegue estar na rua, mas a gente consegue cuidar, a gente consegue ter uma visão maior, calorosa, maior, né? Envolver muito mais as pessoas e tal. E nesse estágio evolutivo futuro, que não será simples, porque será no desdobramento deste, logo não será muito simples, as mulheres têm uma participação fundamental. E que desde já, nós deveríamos cuidar deste anímico espiritual feminino, esses resgates que nós estamos falando. Então, eu devo estar no mundo, atuando e participando do que a era moderna me pede, da forma materialista que se encontra o mundo, mas sem perder a minha capacidade de ser Sofia. Isso não pode ser negociado, né? Porque disso depende a evolução da Terra. Os homens vêm para colocar o mundo material, o espírito na matéria e aprender. A gente tem que ser grato também com esse caminho, porque aprendemos muito, né, sobre o mundo e a vida com isso. Mas não podemos deixar que o lado anímico espiritual atue sobre essa matéria. E quem são as responsáveis, as guardiãs dessa força, são as mulheres. Perfeito, né? Então, nós temos temos aí uma tarefa a cumprir desde já, pensando nessa evolução da Terra. Né? As filhas de Deus, como fala a Bíblia. Sim. E como estamos trilhando esse caminho, vamos todas dar as mãos e ninguém solta a mão de ninguém, né? Ninguém. Nesse sentido. E essa grande, essa tessitura, né, vai se formando. Eu gosto muito, eu sou arte-terapeuta, né? Então para mim sempre vem um elemento, né, imagético, porque a arte é isso para mim, né? Então, que conexão é essa que se faz? A conexão que eu digo aqui é juntar isso com aquilo, para que daqui a gente faça essa união, né? Então, muita arte. A gente precisa de muita arte, muito. A gente precisa de muito de vocês, né? Para sensibilizar as almas, mantê-las flexíveis. Falar com essas almas, né? Porque na verdade, quando você produz, você está realmente mantendo esse grande diálogo aceso, né? Nesse sentido, vívido, fundamental, né? Para que a gente possa trabalhar, inclusive, coisas bem pontuais e práticas. Mas ter esse saudável, ter essa alma firme, mesmo naqueles dias que a gente está assim, como eu falo, borocochô, sabe? Quando a gente fica meio, não. Então tem que ter algo que venha e vamos lá, segura. E essa força que vem. E sim, que base é essa que a gente está batalhando? E com a responsabilidade também que vem a partir do momento que você tome, né, consciência de. Então, fundamental, sim. Karin, querida, temos aqui uns 5 minutinhos, né? E eu queria te pedir o seguinte: o que você gostaria de deixar, né, de fala para quem está aqui assistindo a gente, para quem vai assistir depois, enfim? Olha, nas lives, hoje em dia a gente participa, né, das lives e das coisas. E eu termino dizendo, não a mesma coisa, mas a mensagem é a mesma. É assim. Encontre enquanto antroposofia. Encontre. Busca. Quem não a conhece, busque por ela. E seja através de um aconselhamento biográfico, uma atividade artística, uma leitura pequena. Participem das lives quando vocês ouvirem por aí. Acompanhem os canais de antroposofia verdadeiros, por favor, aqueles feitos com os profissionais que passam por suas formações, não entusiastas, mas aqueles que estudam, meditam, praticam. Porque eu acho que, sabe, Aldair, é claro que existem muitos caminhos no mundo, sem dúvida, sempre existirão, isso é muito bom.
mas ela é adequada para a evolução dessa alma da consciência. Então, encontrar com este caminho para a evolução dessa alma, e tudo isso que você traz, como é que eu posso ser sensível e forte ao mesmo tempo? Exato. Como é que eu posso atuar no mundo e não abolir o meu mundo interno? Como é que eu posso ter uma vida espiritual saudável sem que eu pertença a uma seita, a uma religião? Como é que eu posso me desenvolver como pessoa vivendo em grupos? São tantas questões que a antroposofia hoje nos responde. Então, assim, o que eu gostaria de deixar para as pessoas é: você conhece, você ouviu falar, você aventou a possibilidade de encontrar com esse ser Antropos e Sofia? Aproximem-se, porque ali talvez estejam respostas muito mais seguras, talvez esteja muito mais perto do que as pessoas imaginam, e eu não vejo outro caminho de tamanha construção para este período de alma da consciência. Então eu deixo para as pessoas este recado: busquem a antroposofia, conheçam a antroposofia, se aproximam, se unam, né? E sejam felizes, e vão em frente. Exatamente, né? Não desiste, não. É para ir, é para caminhar. Exatamente. Vamos ser felizes. Né? Exato. E quem está aqui, quem assistir também depois, qualquer dúvida, pode entrar em contato com o Karim, pode falar comigo também. Se for algo maior, a gente vai saber encaminhar, vai conseguir colocar isso aí para funcionar, e sejam sempre todos muito bem-vindos, né? Porque... Pois não. Desculpa, não, é só alguém falar. Tem algumas pessoas que eu sei que depois vão perguntar sobre os grupos de estudos, que tem alguns nomezinhos que eu já conheço aqui. Então, o Núcleo Sim, para o ano que vem, a gente vai abrir uma grade nova de grupos de estudos, de cristologia, biografia e as obras seminais da antroposofia. Então, eu teria que entrar no site, a partir de dezembro, a gente já vai ter essa grade à disposição. Os grupos são pequenos, os nossos grupos são no máximo 10 pessoas, para que os estudos possam se aprofundar. São todos online, alguns semanais, alguns quinzenais. Eu apresento textos, adendos, práticas meditativas também. Então, para aqueles que quiserem compreender um pouco melhor como é um estudo antroposófico, a partir de dezembro a gente vai estar com essa grade e a gente fica disponível para responder pelo Núcleo Sim. Obviamente, toda a campanha de final de ano, quem quiser acompanhar por lá, nós estamos com os textos novos, as imagens novas. Então, as pessoas podem compreender melhor essas festas, né? Aconselhamento biográfico, a gente oferece em grupo ou individual, né? Para o ano que vem, tem biografia e alimentação. Foi um projeto que teve esse ano que deu muito certo. E já tem uma lista, já tem alguns nomes de pessoas se inscrevendo. Biografia e alimentação com 2 nutricionistas antroposóficas. Então tem muita atividade dentro desse núcleo sim, fora que vai surgindo ao longo do caminho. E a você, daí eu deixo aqui o meu convite para que você se una a nós, para que você também, se quiser, se for da sua vontade, venha fazer parte com a gente, então, das atividades, o que a gente pode também dispor, porque a gente quer fortalecer esse movimento no mundo. E pessoas que fazem isso com seriedade, contem com a gente do núcleo sim. E contem comigo também, né, para, enfim, essas participações. Queridos, muito obrigada, tá, pela participação, por vocês estarem aqui conosco até agora. Sei que é de noite, as pessoas trabalham, têm vida, têm filho, enfim, mas é uma honra tê-los aqui, da mesma forma que foi, assim, uma honra, né, estar com você, Karim, com todo esse seu conhecimento, com essa sua disponibilidade, né, de compartilhar. Eu sempre falo, né, dos saberes e dos sabores, e realmente é muito importante que a gente leve ao mundo. Gratidão pela tua presença, pela tua participação. Gente, beijo a todos, tudo de bom. Tchau, tchau.